Bem, chegamos no momento mais importante da nossa reunião e eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Amém? Todos apostos. Diz assim a palavra do Senhor: pelos seus frutos os conhecereis. Que essa palavra alimente, edifique o nosso coração. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, nos colocamos, Senhor, diante de Ti nesse momento, Pai, em obediência, em reverência, em gratidão, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Oportunidade, Senhor, de estarmos nessa tarde desse sábado na Tua casa, Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Aqui, Deus, estamos diante de uma juventude que deseja se entregar, se agradar dos Teus caminhos, Pai. Senhor, pedimos que essa palavra, ela encontre de fato um lugar nos corações de cada um aqui, que está aqui presencialmente, ou que esteja pela internet, Senhor. E que essa palavra, ela seja como uma semente viva, plantada na terra fértil, que são os nossos corações, Senhor. E que capaz de que frutifique na vida de cada um. Que haja transformação, que haja arrependimento, Senhor. Que haja maturidade espiritual na vida de cada um aqui. E que nessa mensagem, Senhor, em que o comportamento que nós temos, que nós venhamos a ter no nosso dia a dia, que eles falem mais alto, Senhor, do que os nossos discursos, que nós possamos reverberar, Senhor, o que o Senhor coloca dentro de nós. Por isso, Deus, revela mais sobre a nossa fé do que qualquer palavra que nós venhamos a nos pronunciar, Pai. Usa a minha vida, Pai. Usa os meus lábios, a minha mente, Senhor, o meu coração, Pai. Que saiam de mim palavras que toquem, Senhor, o coração, que haja, sim, um confronto, mas que edifique a vida de cada jovem aqui, Senhor. E que eu não seja apenas um instrumento, mas que o Teu Espírito ministre através da minha vida, Senhor. E que aqui haja liberdade nesse ambiente, Senhor. Fala conosco, corrige aquilo que precisa ser corrigido, Senhor. Desperta aquilo que está adormecido, Pai. Nós oramos com fé e colocamos diante de Ti, Senhor, esse momento. Queremos ouvir a Tua voz, em o nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. Glórias a Deus. Bem, amados, esse tema, cadê o tema? Vamos lá. Quando o comportamento fala mais alto do que as palavras. É com muita alegria que eu estou aqui essa noite para trazer um assunto que o Senhor colocou no meu coração. E hoje o nosso coração, de fato, ele vai ser confrontado com uma verdade poderosa e libertadora. Vocês recebem isso na vida de vocês? O comportamento fala mais alto do que as nossas palavras. Em tempo onde todo mundo diz ter fé, amor, empatia e até santidade, nós de fato queremos entender. Será que o que vivemos confirma exatamente o que nós falamos no nosso dia a dia? Vocês conhecem alguém que fala muito de Deus, mas age como
se ele nem existisse? A verdadeira espiritualidade não se mede pelo quanto você fala de Deus, mas pelo quanto você se parece com Deus. As minhas atitudes têm que parecer com as atitudes de Deus. E hoje, amados, nessa tarde, noite, o Espírito Santo te chama para alinhar a sua fé com as suas atitudes. Falaremos sobre atitudes, ações, decisões, em suma, em comportamentos. Isso porque aquilo que você faz, lembra do que eu falei? Aquilo que você faz, fala tão alto que aquilo que você fala, ninguém escuta. O nosso comportamento tem que glorificar a Deus mais do que palavras. E aqui eu quero trazer uma definição de comportamento, e vocês vão ver que é exatamente isso que acontece. Comportamento é a expressão visível daquilo que está enraizado em nosso interior. Muitas vezes ele se manifesta por meio de impulsos espontâneos, sem que haja uma reflexão prévia daquela minha atitude. É automático. Agimos como no automático. E é justamente nesse modo de viver que nós revelamos quem nós somos. É comum que nas nossas ações sejam muitas das vezes incoerentes com as palavras que nós pronunciamos. Dizemos algo com os lábios, mas acabamos vivendo de outra maneira. Então, amado, se o nosso comportamento revela, de fato, o nosso caráter, a nossa palavra se torna secundária. Afinal, as ações falam mais do que discursos. E o nosso modo de viver, e aqui eu quero trazer como nós tratamos o próximo, como nós reagimos em momentos que estamos nos sentindo pressionados, como lidamos quando estamos sendo colocados diante de uma verdade. A gente sabe que comunica mais sobre o nosso coração do que qualquer frase que nós possamos falar. Por isso, amados, o que realmente importa é termos coerência com aquilo que falamos e como vivemos. Precisamos buscar essa coerência. E é nessa coerência que vai dar peso, quando as nossas atitudes são coerentes, elas de fato dão peso àquilo que nós falamos. Então, quando o nosso comportamento ele está alinhado com a nossa confissão de fé, tornamo-nos testemunhas vivas do caráter do próprio Cristo. Nós vemos jovens cristãos, somos chamados a buscar esse alinhamento, e não apenas para dizer que somos de Cristo, mas viver como Cristo. Então, amados, até mesmo alguém que nunca nos ouviu pregar, poderá ver em nós o próprio Cristo em nossas atitudes. Por isso o nosso comportamento, ele é fruto de quê? De impulsos, hábitos e de reações automáticas. E nós precisamos alinhar
aquilo que nós falamos com, de fato, aquilo que nós vivemos. Vejamos então o que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí ele diz: quem há de morar? O que vive com integridade. Viver com integridade. E pratica a justiça. Veja, as ações, os comportamentos. Eu vivo uma vida de integridade. Eu vivo na prática da justiça e de coração. Fala a verdade. Veja que aqui nós estamos diante, o salmista ele está dizendo, ó, a presença de Deus não é de quem fala bonito, não. Mas para quem vive com integridade, quem vive na prática da justiça, e automaticamente quando a vida, minha vida está nessa prática, nessa minha sintonia, daquilo que eu absorvo da palavra, e eu internalizo dentro do meu coração, o que sai de dentro de mim é exatamente aquilo que meu comportamento faz com as minhas atitudes. Palavras de verdade. E veja mais, até os mais jovens são julgados pelas suas atitudes. Ou seja, o comportamento fala antes mesmo das palavras. Veja o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Amados, aqui eu me coloco como pai, e temos nós como pais responsabilidades com os nossos filhos. Temos aqui também avós, temos responsabilidade com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, não importa. A palavra de Deus diz que até as crianças se dá a conhecer pelas suas ações. Então, a nossa responsabilidade é o quê? Abandonar o meu filho dentro de um quarto lá, direto na internet, se alimentando do que as redes sociais trazem para a sua vida? Isso que toma conta da mente dele é que vai gerar dentro do coração dele uma atitude, exatamente aquilo do que ele está se alimentando. Então, as crianças, elas se dão a conhecer pelas suas ações, e nossa responsabilidade, eu aqui como pastor, vocês pais como seus filhos, é a nossa responsabilidade que influenciam o futuro dos seus filhos na formação e no comportamento deles. Então, essa responsabilidade é muito importante, porque até os mais jovens, aqueles que estão na terna idade, são julgados pelas suas atitudes. O segundo ponto que eu quero trazer, importante do nosso comportamento, é que a incoerência entre o que se fala e o que se vive pode gerar escândalo, decepção e até uma má reputação para o Evangelho. Ou seja, quando há uma incoerência entre as palavras e as ações, o meu mau testemunho pode afastar as pessoas da fé e manchar o nome de Cristo diante do mundo. Olha que responsabilidade nós temos que nos ater diante dos nossos comportamentos. E olha, o próprio Cristo, ele adverte e reforça essa responsabilidade que temos que viver de quê? De forma íntegra e coerente com o Evangelho, para que sejamos o quê? Luz, sejamos exemplos e não motivo de tropeço para o próximo.
Então, a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 18, versículos 6 e 7. Olha como é que o Senhor, ele foi direto. Olha que responsabilidade, olha o que o Senhor Jesus fala. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Olha que responsabilidade, nós estamos diante do próprio Deus que adverte. Ele fala que é melhor que você pegue, amarre no teu pescoço lá, uma pedra de moinho e te afunde no mar. Do que? Porque quando nós evangelizamos e uma alma se converte, o que acontece nos céus? Festa nos céus. E olha, quando você está desviando, afastando um jovem que está no início da fé, pelos nossos comportamentos, levando como pedra de tropeço, sendo escândalo para aquele outro jovem, Deus abomina esse comportamento. Porque você está, aquilo que foi festejado no céu, você está vindo a manchar aquilo por causa da sua reputação. Então, amados, o próprio Cristo, seguindo mais adiante, ele compara aqueles que dizem e não fazem, chama-os de fariseus. Veja em Mateus 23, versículo 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, sabe aquele ditado? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É isso. Essas pessoas são tratados como fariseus, e nós não podemos estar sendo tratados como esse tipo de gente. Terceiro ponto que eu quero trazer é que Deus, ele valoriza atitudes e não discursos. Você deve ser conhecido pelas suas ações e não pelas suas palavras, nem pelos seus discursos, eloquentes. Eu sou um bom palestrante, eu falo muito bem, eu tenho uma retórica. Amados, se aquilo que você fala não tem nada a ver com aquilo, com o teu comportamento, infelizmente, o Senhor não valoriza esses discursos. E nós aprendemos na palavra de Deus que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Porque a fé que só fala, mas não vive, e aqui Deus chama a nós praticarmos aquilo que nós aprendemos na palavra, é que essa fé para Cristo não importa. E o que ele diz lá em Tiago 1, 22? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então veja, quando a fé que só fala, mas não vive, ela engana a si mesmo. Ela não produz os efeitos daquilo que a palavra tem que gerar na sua vida. Por quê? Nós praticamos? Não. Nós não praticamos, só ouvimos, não colocamos em prática. Infelizmente, aquilo que você internaliza não está tendo reflexo nas suas atitudes. Por isso, amados, eu chamo vocês à reflexão. Sejam coerentes entre os seus comportamentos
e as intenções quando vocês falam. Quem anda em sinceridade, esse anda seguro. Assim diz o livro de Provérbios. Ele fala sobre a sinceridade, que ele diz lá, quem anda em integridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, quem anda em integridade, em sinceridade, esse anda seguro. Quarto ponto importante, Jesus ensinou que os frutos falam mais alto, e fruto é tudo aquilo que a sua vida produz. Nós produzimos frutos. E o fruto é o resultado visível daquilo que está lá dentro do teu coração, que eu não posso ver. É aquilo que está lá oculto dentro do teu coração. E o que são esses frutos? São exatamente as suas atitudes no dia a dia, as suas palavras, especialmente quando ninguém está te olhando, suas decisões, mesmo quando vocês estão sob pressão, seu comportamento, tanto em público quanto no particular. Muitas das vezes, nós estamos na pelada lá do futebol, e aí a gente está aqui na igreja, te amo no amor do Senhor. Aí você vai lá para o futebol, aí chega lá na quadra, o irmãozinho entra um pouquinho mais duro em você, e aí você vai e já quer partir para a briga. Antes você estava o quê? Eu te amo no amor de Cristo. E de repente, numa situação que o irmão entrou de uma forma mais grave, você já tomou uma atitude que é o teu impulso automático, é aquilo que está dentro de você, que automaticamente, sem uma reflexão prévia, é a tua atitude que vai reverberar. E aí não adianta eu chegar aqui na igreja e falar, poxa, eu te amo no amor de Cristo, se você, na hora que você é provado desse amor, para você de fato testificar com palavras, com ações, você não adiantou o que você falou. O que valeu muito mais foram as suas ações. Aquilo é o que refletiu o que você de fato tem dentro de você. Então, amados, Jesus fala no livro de Mateus capítulo 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Se alguém se diz seguir a Cristo, mas seus frutos são, por exemplo, de amargura, seus frutos são de mentira, de orgulho, de fofoca, de impureza, de desonestidade, de inimizade, há uma incoerência muito grave da minha conduta com aquilo que eu falo. Agora, quando os frutos são, ou seja, as minhas ações, os meus comportamentos são amor, paz, domínio próprio, humildade, verdade, isso de fato revela que você realmente é uma pessoa totalmente transformada pelo Espírito Santo. Então, amados, essa reflexão ela é muito importante. A partir do momento que nós formos provados no nosso dia a dia, controle, pensem antes das suas impulsões. A nossa vida em comunhão com Deus, ela tem que ser diária. Porque o mundo está olhando para os nossos frutos e não para os nossos discursos. O mundo não está nem aí para isso. Por isso nós precisamos perguntar
a nós mesmos: o que minha vida está produzindo? Por exemplo, se alguém te visse, nunca ouviu você falar, só observasse os seus frutos, será que eles saberiam que vocês são de Cristo? Vocês não falaram nada. Será que as pessoas podem olhar para você e falar: caramba, olhei para Maria é uma pessoa diferente, nunca falei com ela, mas as suas atitudes demonstram algo diferente? Isso é de fato espelhar o Deus que está onde? Dentro de nós. Então, amados, se alguém olhar para nós, sem que digamos uma sequer palavra, e conseguir ver Cristo, então vocês estão no caminho certo. Quando o nosso comportamento refletir o caráter de Cristo, estamos alinhados tanto quanto as nossas ações, quanto as nossas palavras. Vamos no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja, para que vejam as vossas obras. Eu creio que Deus ele está levantando uma geração que não apenas fala da verdade, mas vive com integridade essa verdade, que testemunha o nosso Cristo com suas atitudes. Eu creio que aqui estamos diante dessa geração. Nós precisamos impactar o nosso mundo lá fora. Os nossos jovens não têm referência. E mais, se dentro da sua casa só você é cristão, não se contamine. Deus vai te honrar. Deus vai fazer com que as suas atitudes contagiem aquele pai, aquela mãe, aquele irmão que não conhece a palavra, que não conhece a verdade. Não seja pedra de tropeço para aquele que não conhece a palavra. Analise, reflita sobre as suas ações. Viva uma vida de integridade. Viva uma vida na prática da justiça. E para que o teu coração, ele fale a verdade. Então, amados, é sobre essa palavra que o Espírito Santo nos trouxe essa tarde. E que vamos refletir juntos, agora, através de uma esquete que nós preparamos com muito carinho nesse momento, para que nós possamos visualizar, através de ações dos nossos jovens que vão estar interpretando. Eu vou ser o narrador, e nós vamos aqui encenar 4 momentos, em que, no primeiro momento, são os jovens, um grupo de jovens, que congregam na mesma igreja, e eles estão lá num culto, louvando, adorando a Deus, e terminou aquele domingo, acabou aquele momento, eles vão para as suas casas, e no segundo episódio, eles vão estar lidando com o dia a dia deles. E esses jovens, eles estudam na mesma faculdade. Eles estão na mesma faculdade, e ali é o dia a dia deles. O dia a dia deles
sem estar na igreja, é o dia a dia dele interagindo ali no mundo com as pessoas. E aí nós temos que trazer essa reflexão. Como é que é o comportamento desses jovens nesses dia a dia? E depois vai ter um terceiro momento em que esses jovens, o Espírito Santo vai confrontá-los. E eles vão, de fato, ser cortados pelo Espírito e vão se transformar, porque o poder de Deus é maior. E aí vocês vão ver que, de fato, como Deus transforma as pessoas. E por último, nós encerramos com algo que esses jovens têm para falar para vocês e para aqueles que estão nos assistindo. Então, eu gostaria que vocês recebessem o nosso grupo. A gente vai modificar aqui um pouco o cenário para que esses jovens possam interpretar. E eu vou estar aqui narrando os acontecimentos para que vocês possam entender de forma lúdica o que o nosso comportamento faz, e vai trazer a reflexão, talvez por muitos jovens que vocês conheçam, que de fato acontecem isso no dia a dia. Amém? Então, vamos chamar os nossos ajudantes aqui para mudar essa... Preciso beber água. Esse aqui tu vai ficar em diagonal, porque eu sou o pregador. Aqui, ó, pra lá. Cadê o nosso que estava tocando piano? Cadê o Renan? Renan? Estava aí? Tudo bem. Então vamos lá. Primeiro momento. Renan, pode tocar aqui? Ou tem som aí? Consegue? Ah, então beleza. Então, ó, temos o som. Imaginem, cena 1, nós estamos na igreja e eu vou dar a bênção final. Amém? Boa noite, juventude. Boa noite. Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa. Amém? Deus falou no coração de vocês. Amém. Vocês, de fato, vão viver com as suas atitudes, né, reverberando mais do que suas palavras. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então, que a graça e a paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida dos nossos jovens, e que vocês, pedras que vivem, digam amém. 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 Glórias a Deus. Muitos aplausos para os nossos jovens. Acabamos o culto, né? Foram para o pós-culto. E agora nós vamos para a primeira semana dos nossos jovens. Cadê? Tem alguém aqui que pode me ajudar aqui nessa retirada? Bem, agora é a cena 2. Os nossos jovens chegando nas suas faculdades para estudar. São todos da mesma turma. Vamos lá. Aí, segunda-feira começando agora, só sei que sexta-feira vai ter a maior festa, hein? Bora? Eu vou. Mas você não estava na igreja ontem? Ué, e daí? Mas Deus conhece meu coração, né? E é só uma curtição. Todo mundo escuta esse tipo de música, não tem problema nenhum. Verdade, pô. Caraca, o Natanha. Tá doido de ouvir esse tipo de música? Só não toca essa música na nossa igreja, não, porque senão o seu pastor vai surtar. Que nada. Relaxa, aqui na igreja a gente é lá fora a gente se adapta. Verdade. Não tem problema nenhum. Verdade, gente. Tô falando sério. Minha cena agora. E pessoal, no final do culto, vai voltar.
Cena 3. O jovem vai ser cortado pelo Espírito Santo, pelas suas atitudes. Quando os jovens confrontaram ele, refletiu, e agora nós temos o Espírito Santo falando com esse jovem. Quem é você de verdade? Na igreja diz sou luz, aqui fora é só escuridão. Você canta santo, mas seus stories gritam o mundo. Você diz que é separado, mas vive se misturando. Que diferença há entre você e quem nunca conheceu a verdade? Senhor, me perdoa, meu Deus. Os meus lábios te adoram, mas o meu comportamento não condiz com o seu caráter. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a estar no centro da tua vontade para cumpri-la, Pai. Nesse momento, os outros jovens também estavam nas suas casas, também tiveram esse momento com Deus, quando Deus tocou no coração de cada um deles. E agora, cada jovem quer dar uma mensagem de jovens para jovens. Amém. Nós fizemos um breve teatro aqui para expor, o que nós devemos realmente seguir. Não tem nada melhor do que seguir o exemplo de Cristo em nossas vidas, porque através das nossas atitudes que mudam outras vidas. Então, não basta eu apenas falar, mas eu tenho que falar o que eu prego, eu tenho que falar o que a Bíblia diz que eu sou, para que Cristo se revele cada vez mais no meu interior para transbordar em outras vidas. Eu também aprendi que quando a gente reflete isso, essa mensagem, a gente entende que se a gente deixar Deus mudar o nosso interior, a gente começa a refletir as atitudes dele com as outras pessoas. E a gente também tem que entender que as nossas atitudes, elas fazem com que as pessoas, através do nosso testemunho diário, que são as nossas atitudes, conheçam mais o Senhor. E que constantemente nossas atitudes resplandeçam o que o nosso Deus faz na nossa vida. E além disso, nós não podemos ser e deixar com que o mundo nos corrompa, pois nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos sal nessa terra e nós amamos Ele e Ele também nos ama. Amém. Olha a transformação do Sérgio. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Mateus 5,16. Amém. Glórias a Deus pela vida dos nossos jovens. Obrigado. Amém. Glórias a Deus. Bem, amados, na prática é exatamente isso que nós temos como desafio no nosso dia a dia. E nós precisamos de fato refletir. E que esse teatro que eles se apresentaram, talvez vocês conheçam alguém que vive esse tipo de comportamento. E como cristãos, a gente tem que muito refletir sobre esse momento. E fazermos com que aquilo que de fato nos preenche, que é a verdade, que é a palavra de Deus, que seja refletida. Como eu falei, as pessoas talvez nunca me viram pregar, mas elas possam olhar, quando eu digo para mim, para vocês, mas que elas olhem para vocês e possam ver algo diferente, que é o Cristo, e que elas possam de fato perguntar: caramba, como é que você consegue ser assim? O que você tem de especial? E é o momento que você vai falar do verdadeiro Deus que mora em você, que está para transformar a mesma forma que transformou esses jovens que viviam uma vida dúbia.
eles foram transformados. E que a partir de hoje seja uma decisão para a vida toda. E eu tenho certeza que o próprio Deus vai honrar quando nós mudamos a nossa atitude como cristãos. Nós temos aqui jovens bem menores, adolescentes, temos jovens mais adultos e temos também pais aqui que, como eu falei, os nossos filhos, eles são reconhecidos pelas suas ações. Só que a responsabilidade é nossa, como pais, e aqui eu falo como pastor. E meu papel como mentor, como Deus me deu essa oportunidade de estar aqui, e eu a faço com muito zelo e tremor, é para exatamente ser usado por Deus para abençoar a tua vida, jovem. Amém? Então eu gostaria agora de abrir um espaço para algumas perguntas, se vocês se sintam à vontade aí, se vocês gostariam de trazer uma pergunta sobre isso, e é importante que haja essa interação com vocês, para que a gente possa, muitas das vezes, entender como é que é o pensamento dos jovens, que isso pode até trazer uma reflexão para outros que tenham dúvidas de algumas coisas. E aí eu pedi o Sérgio para ficar com o microfone. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Pablito. Obrigado, Pablo. Então, meu filho vai perguntar agora, em nome de Jesus. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite. Por exemplo, mas se o coração da pessoa for bom, mesmo que ela erre, Deus não só vê o interior? É que nem o Sérgio falou, né? Deus conhece o meu interior. Bem, exatamente como Deus conhece o teu interior, do jovem, né? Como o Sérgio usou ali, quando ele estava sendo confrontado pela Alana, que ela falou, mas você estava na igreja no outro dia e agora não. Deus conhece meu coração. Só que o nosso coração, ele tem que, de fato, demonstrar, através das minhas atitudes, coisas boas. Se o meu coração é bom, a minha atitude não pode confrontar as minhas ações. Então, o que diz lá em Mateus 7,17? Mateus 7,17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Então, se o teu coração é bom, o teu coração tem que dar bons frutos. As tuas atitudes têm que ser boas. Por quê? Aquele coração que tem maus frutos, de fato, e se ele tem atitudes, eles vão ter atitudes de fatos que não vão condizer com a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é bem direta. Não Entendi. Basta eu falar, Deus conhece o meu coração. Deus conhece seu coração. Mas será que o que você acha que o teu coração reflete é de fato o que as suas atitudes estão sendo colocadas? E isso é muito importante a gente refletir, porque é um jargão, né, que nós usamos muitas das vezes. Deus conhece meu coração, eu sou uma pessoa boa. Não, calma aí. A minha atitude aqui está totalmente contrária a uma árvore boa. O fruto que eu estou tendo ali como produto está totalmente incoerente com aquilo que a palavra de Deus acaba de falar ali em Mateus 7,17. Então, porque Deus exige que o que está dentro de nós também se manifeste. Amém? Entendi, pastor. Muito Glória obrigado. a Deus. Valeu, pai. Segunda pergunta. Quem tem pergunta? Esther Canuto. Estherzinha. Oi. Deus entende quando a pessoa se sente dividida? Como é que ou é? ela Repete. hipócrita? Deus Entende quando a gente está dividido ou ela é hipócrita? Tipo, com as coisas do mundo e com a igreja? Tá, então, se Deus entende quando a pessoa está dividida
Entre as coisas do mundo e a igreja. E a igreja, e se ela é hipócrita? Bem, hipocrisia é você fingir amar a Deus e viver a vida praticando o pecado. E não se arrepender. Isso eu trato como se fosse uma hipocrisia. Agora, se você tem um jovem que está passando por uma batalha espiritual, que de fato ele está... Nós somos confrontados todos os dias, né, pelo inimigo. Mas a nossa atitude para nos mantermos é daquilo que está dentro de nós. Se nós nos colocarmos com que a nossa carne se sobrepõe ao nosso espírito, de fato nós vamos estar fazendo as coisas erradas. Mas é o inverso. Inclusive Paulo fala isso lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 19. Temos aí? 7:19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, o que isso quer dizer? Paulo era hipócrita? Não, Paulo era um homem regenerado. Mas ele sabia da alimentação da carne dele? Ele sabia. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter uma vida de integridade com Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo se sobrepusesse à vontade da carne dele. Então, a partir do momento que você tem com que o teu espírito se sobrepõe à vontade da tua carne, você vai passar tranquilamente pelas tentações. Respondido? Então, não é questão de hipocrisia. Hipocrisia, como eu falei, você finge amar a Deus, mas vive a sua vida no pecado e não se arrepende. Aí sim você está sendo hipócrita. Não é o caso. Muitas das vezes nós estamos sendo testados no nosso dia a dia e nós temos que não fazer a vontade da nossa carne, e sim a vontade de Deus, que está no nosso espírito. Próximo. Maria. Fala, Maria. Boa noite. Boa noite. Paz. Eu tenho uma dúvida. Se eu, por exemplo, se eu apenas assisto uma série ou uma música que não... Mas eu só assisto, eu não pratico aquilo. Você só assiste, mas Só não assisto. pratica. É. Tá. Bem, quando você faz essa pergunta, todo mundo aqui deve ter Netflix em casa, Multishow, um monte de coisa, né? Obviamente, todo mundo deve ter. E eu vou falar de uma experiência que passou comigo. Eu estava em casa com a minha esposa, e aí a gente ligou a televisão e estava tendo um show de uma cantora aí que veio, que botou quase 1 milhão e pouco na praia de Copacabana, né? E aí a gente ligou a televisão lá e estava passando. A primeira música que apareceu lá estava assim escrito: Judas, adorando a Judas. Era uma música que fazia referência a que Judas deveria ser perdoado. Quando eu olhei aquela letra, eu falei, não, peraí, que eu vi, ali estava a tradução, aí eu fui pegar na internet e vi a tradução daquela música. Veja, a gente se alimentar, quando você, óbvio, a gente desconhece, mas a partir do momento que Deus nos capacita, e eu olhei aquilo ali já me confrontou. Aí eu fui ver a tradução, vi, meu Deus, eu jamais vou permitir entrar isso dentro da minha casa, porque o que está sendo reverberado ali, eu não sei como aquela pessoa fez aquela música para idolatrar Judas, que traiu a Cristo. Então, muito cuidado, sim, com aquilo que nós recebemos, né? O que alimenta a sua mente também pode moldar as nossas atitudes. Porque muitas das vezes a gente vê, né, muito jovem ouvindo rap, daqui a pouco o cara está falando igual. O cara está fazendo um monte de trejeitos, está fazendo um monte de gestos. E por quê? Porque ele só está se alimentando com aquilo. Começa a vir outros tipos de gírias e você acaba, não sabe nem como se comunica com aquele jovem, né? Porque são tantas formas diferentes de se comunicar nessas referências do mundo,
E aquilo que você vai se alimentando, você acaba o quê? Moldando. E aí, eu abro lá em Provérbios 23, 7, que diz assim a palavra de Deus. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele que te diz, come e bebe, mas seu coração não está contido. Então, se você começa a se alimentar daquele tipo de informação, aquilo passa a alimentar as tuas informações interiores, a tua mente, o teu coração, e com certeza você vai começar a ter atitudes daquilo que molda o seu coração. Então, muito cuidado, de fato, a saber aquilo que vocês colocam dentro da casa de vocês. Amém? Mais alguém? Amanda? Minha filha quer fazer uma pergunta. Amanda. Boa noite. Boa noite, minha filha. Se uma pessoa ela serve ao ministério, mas ela está presa, acorrentada a algum pecado, ela pode continuar servindo? Serve ao ministério? Isso. Quem esteve aqui ontem no presbitério? Que palavra que o nosso apóstolo deu, né? Nós sabemos que quem é talhado para estar diante do ministério, ele tem que ser provado. E eu me lembro muito bem que o apóstolo falou, né? Temos que ter o quê? Uma reputação, boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então, a pergunta é, quem participa do ministério e vive, como é que é? Vive no pecado, pode estar, hein, Amanda? Como é que é a pergunta? Se uma pessoa serve ao ministério, mas ela está acorrentada a algum pecado, presa a algum pecado, no dia a dia dela, ela pratica um pecado, ela pode continuar servindo ao ministério? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que ela precisa, primeiro, reconhecer o pecado e se arrepender. Nós não podemos, em cima do altar que é santo, acharmos que nós estamos enganando a Deus. Então, é muito importante que quem tenha uma posição no ministério, você jovem, vocês, quando sobem nesse altar, vocês têm que ser exemplo. Imagina você que está chegando aqui pela igreja pela primeira vez e vê um jovem aqui tocando, um músico, um dirigente ministrando. O que essa pessoa vai olhar para você e vai dizer? Poxa, imagina o que esse irmão passou para chegar ali, para ter essa oportunidade de estar diante do altar de Deus, louvando, adorando a Deus. Para a gente que está ali do banco, imagina, poxa, deve ser uma pessoa de oração, uma pessoa que tem uma reputação ilibada, que seja cheia do Espírito Santo, mas na verdade, internamente, no secreto, essa pessoa não está vivendo. Você pode estar sendo um mau exemplo para aquelas pessoas. Então, é muito importante, primeiro, reconhecer diante de Deus aquela minha falha e se arrepender. Temos que nos arrepender, porque a palavra de Deus diz lá, em 1 João 19, 1 de João 1,19, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, isso é muito importante. Nós temos que reconhecer de fato as nossas limitações, colocar diante de Deus, porque nós temos que entender que servir ao Senhor existe responsabilidades. Mas o que desqualifica alguém que está no ministério não é a sua luta contra as provações. Não. É a falta de nós, primeiro, reconhecermos o nosso erro e nos arrepender e não vivermos na prática do pecado. Então, amados, quem ministra no altar tem que buscar uma vida de integridade, uma vida correta com Deus. Amém? Mais alguém queria fazer alguma pergunta?
Tranquilo? Ninguém quer fazer perguntas? Amém? Glórias a Deus. Então, amados, terminamos aqui mais um culto. Eu espero que o Senhor tenha falado profundamente no coração de cada um de vocês. Você que está pelas mídias, que também nos acompanhou nesse momento. Eu tenho a certeza que o Senhor Jesus te falou diretamente no teu coração. E você, jovem, ou quiçá uma pessoa, um adulto, ou uma pessoa que já tem uma experiência, mas que está vivendo ainda uma vida dúbia, que os seus comportamentos não correspondem com as suas falas, com aquilo que você reverbera pelos seus lábios. Reflita, que essa mensagem tenha de fato tocado o teu coração e que te faça reconhecer e se arrepender, porque o Senhor, Ele é justo, o Senhor é fiel, Ele ama os seus filhos e Ele está aqui para te dar, sim, uma oportunidade de renunciar o velho homem, não retroceder jamais, olhar seguindo para o alvo, porque o Senhor, Ele vai adiante de ti, Ele vai te ajudar a ter forças para sair de fato dessas tentações. Então, amado, espero que o Senhor Jesus, eu tenho a certeza que Ele falou no teu coração, e eu creio que a partir de hoje, nós refletiremos, não no automático, mas que se o nosso coração é de fato totalmente transformado, eu posso ter qualquer atitude de reflexo que ela vai reverberar exatamente aquilo que eu falo. Aquilo que eu vivo é aquilo que eu falo. Amém? Todos receberam essa palavra essa noite? Glórias a Deus. Vamos todos ficar de pé para darmos a bênção final. Glórias a Deus. Convido também os ministros, dirigentes, para que subam no altar. Que alegria. E olha, dia 14, às 9 da manhã, Exército da Juventude, vocês foram chamados para essa nova, como é que a gente chama no alistamento, né? Quando nós somos chamados para fazer parte de um grupo, né? De um ministério de evangelismo. Recebam, porque aquilo que eu falei, o Senhor Jesus vai colocar exatamente aquelas pessoas que vocês precisam, através dos testemunhos de vocês, transformar a vida dessas pessoas. Amém? Levante suas mãos aos céus. Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao coração de cada jovem aqui essa tarde e noite, Senhor. Essa palavra que o Espírito Santo do Senhor nos trouxe, Pai, ela vem refletir, venha de fato, Senhor, fazer com que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, Pai, falem muito mais altos, mas que falem exatamente como aquilo que nós vivemos, que nós consigamos alinhar as nossas ações com as nossas palavras, Pai. Nós cremos no poder do Teu Espírito, que vai transformar, que vai nos modificar, nos vai moldar, e nós seremos pessoas melhores, Pai, porque o Senhor tem algo muito, muito mais além do que imaginamos para as nossas vidas, Pai. Eu vejo aqui, Senhor, jovens que serão referências, Senhor, para essa sociedade, Pai. Que eles serão de fato, Senhor, separados desse mundo e vão ser usados por Ti, Senhor. Por isso eu oro com alegria no meu coração, porque o Senhor fez, o Senhor começou a obra e o Senhor irá terminá-la, Senhor. Louvamos e Te agradecemos em o nome de Jesus, e que a graça do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo se manifeste hoje e eternamente na vida de cada jovem
e aqueles que vão ser testemunhos vivos da graça de Deus no seu dia a dia, diga amém, amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Deus seja louvado. Vamos lá. Vamos lá, músicos.